Anatomia humana. Entraremos no mundo incrível da anatomia humana e de suas incríveis partes que serão estudadas aqui por nós. Bom, hoje nós veremos os ossos, esse acúmulo incrível de células que produzem uma mistura de cálcio com fosfato e outros elementos como colágeno. E a gente vai ver que isso estrutura os corpos dos seres humanos e dos animais superiores, formando o que a gente chama de esqueleto humano. Então, a união entre diversos tipos de materiais e de células vivas fornecem um biomaterial incrível. O osso ele é vivo, viu, turma? Ele tem vida, tem células vivas, tem sangue dentro do osso, na medula óssea, tá? Então vamos começar a ver essa incrível parte do nosso corpo na aula de anatomia humana aqui com Rodrigo Berhardt. Então, bem-vindos a todos. Espero que vocês se divirtam, além da seriedade do assunto e da beleza desse assunto. Arte e ciência andam juntos. Vamos lá, que maravilha. Bom, começando a aula, nós vamos ver algumas células importantes, falando da parte da biologia celular e também do estudo do tecido ósseo, que é a histologia óssea. Bom, o osteócito é a célula madura que mantém a matriz óssea, tá? Então a matriz ela é feita também nos osteoblastos, célula óssea imatura que secreta componentes orgânicos da matriz, sulfato de fósforo, cálcio, enfim, vai fazer essa matriz se misturar com o colágeno também. Bom, as células ósseas, aqui é a osteoprogenitora, e aí dá origem a endoósteo, cavidade medular, e a matriz. O osteoclasto, cavidade medular, né? Célula multinucleada, que secreta ácidos e enzimas para dissolver a matriz óssea. Então isso ocorre também, por exemplo, quando uma pessoa quebra um osso, ocorre lá uma fratura, né? Inicialmente forma-se depois um calo aqui e depois é desmineralizado. Essa parte ela vai ser digerida, vamos pensar assim, desfeitas. Há ácidos que vão cortar isso, vão tirar esse excesso de osso. Isso é incrível, né? Microscopia eletrônica de varredura dos osteonas, né? Ou osteons, os poros do osso, né? Os canais centrais, as lacunas e as lamelas. Então, a estrutura histológica de um osso típico, tá certo? Então, em B, micrografia de ossos de osteonas na substância óssea compacta. Na C, secção fina de substância óssea compacta nesse procedimento. A matriz intacta e os canais centrais aparecem em branco. Estão vendo aqui, ó? Os canais centrais. E as lacunas e os canalículos são apresentados em preto. Canalículos, né? E aí sucessivamente. Bom, vamos agora ver a organização interna dos ossos típicos. Então, você tem a substância esponjosa, vasos sanguíneos, que é um húmero do braço. O fêmur todo doido, não tem a cabeça do fêmur, né? Que é do braço. Aqui é o osso, esse osso aqui, ó, que fica aqui, tá certo? Do braço aqui do rapaz da foto. Tá legal? E aí, substância compacta, cavidade medular, medula óssea, endósteo, nome difícil de ler, né? Endósteo, mas é fácil falar. Endósteo, periósteo, que fica em volta, né? E aí, aqui dentro, olha lá o que nós temos. Se a gente fizer um corte aqui no osso, tem a substância compacta, esponjosa, aqui ó, compacta, esponjosa, e a cavidade
medular, ó. Aqui é a medula, tá vendo? Vou voltar aqui. Aqui dentro a medula, ó, certo? E aí foi feito um corte nesse sentido, né? É o que a gente pode ver aqui. Então existem os capilares, veias e artérias dentro do osso, de cada parte óssea. Tem a pequena veia, as lamelas em circunferência, lamelas concêntricas, lamelas intersticiais, os ostionas, que são essas formações, periósteo, que envolve o osso, tá? E aí várias partes importantes, canal perfurante, canal central, artéria da veia. Então as trabéculas são substâncias esponjosas. Por incrível que pareça, turma, o osso ele não é compacto, ele é cheio de trabéculas. Ele parece uma esponja, mas ele tem dureza e também tem uma certa maleabilidade. Então, aberturas superficiais dos canalículos da substância esponjosa do osso, chamados trabéculas. As trabéculas são muito importantes porque elas dão leveza, diminuem a densidade do osso até certo nível, mantém a resistência, durabilidade e a resistência a choques e ao mesmo tempo se torna um pouco mais leve, menos densa. Essa é a função das trabéculas. Aqui do fêmur. Aqui a gente está vendo o fêmur, que é o maior osso do corpo, fica na perna, na coxa, né? E se liga com o quadril, com o joelho, na parte distal. Na parte proximal, se aproxima do quadril, faz uma conexão com o quadril, uma articulação do quadril, né? E embaixo a articulação do joelho. Tudo bem? Bom, aqui o fêmur, maravilhoso, olha que beleza. O famoso fêmur, o ossão da perna, não é? Então tá aqui a face articular da cabeça do fêmur, né? Aqui nós temos a epífise, aqui a metáfise. O corpo é chamado de diáfase, então repito, epífise em volta até aqui, aí metáfise, metáfise aqui novamente, então vai até aqui só, né? A diáfase, e a epífise aqui até o final, até a parte distal. Então voltando aqui, ó, substância esponjosa, substância compacta que dá durabilidade, dureza, resistência, cavidade medular, tem sangue passando aqui dentro. Então aqui é uma vista posterior e aqui é uma vista em corte, cortado ao meio, tá? Aqui a orientação das trabéculas na epífise, olha que orientação, tem linhas, tá vendo? As trabéculas, substância esponjosa, como a gente já havia visto, estão vendo? Essas parecem uma esponja, né? Mas é duro, tá? Substância cortical aqui em volta, cavidade medular e substância compacta. Essa é a epífise vista em corte, beleza? Vocês leem as outras partes importantes. No B, vale ressaltar que o fêmur é intacto, quimicamente clareado, para evidenciar a orientação das trabéculas, tá? É isso aí, bem legal. Bom, aqui, muito orgulho, né? Eu fiz um curso há pouco tempo de engenharia no MIT, um curso avançado para me aperfeiçoar. E esse curso é ligado também à área de biológicas e vai falar das aplicações do conhecimento dos sólidos em medicina. Então aqui a análise das trabéculas do osso. São partes importantes de conhecimento. No futuro vão ser injetados materiais metálicos que vão mimetizar as trabéculas do osso, que é uma pessoa que tem a osteoporose, por exemplo. Osteoporose. O MIT e vários outros institutos de alta tecnologia do mundo, inclusive a USP, Unifesp, o FRJ, o FMG e várias outras faculdades do Brasil e hospitais de ponta,
estudam materiais que podem substituir os ossos, literalmente, de pessoas que não conseguem mais sintetizar pela velhice, pela idade avançada, né? Então o estudo dos ossos também faz parte da engenharia biomédica. E também de outras engenharias, não precisa ser só biomédica, tá? Isso é muito legal. A engenharia de materiais também. Engenharia de materiais. Estuda isso. Eu cheguei a ver algumas coisas, alguns tópicos na Universidade Federal do ABC, onde eu estudei também, né? Então é bem legal. Bom, queria contar para vocês de um curso que eu realmente fiz, né? E é muito legal. Então existem estudos com engenheiros, médicos, biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, dentistas e tudo mais, para a gente conseguir imitar a matriz óssea. Dente também é osso, não é? Não tem trabéculo igual esse. Mas o fêmur, por exemplo, causa inúmeras mortes todo ano. Além de mortes, causam traumas, quebra, né, de ossos por causa da osteoporose. A osteoporose é um problema muito grave que afeta majoritariamente, por enquanto, as mulheres. Os homens também têm problema de osteoporose, mas é um pouco menor. Eu não sei exatamente qual é a porcentagem. Existem vários estudos, alguns mostram que 85% dos casos em mulheres com idade avançada, né? Isso que eu vi no Wikipedia, se não me falha a memória. E também no próprio curso do MIT mostra que acima de 80 anos, 96% dos casos em mulheres e também aumenta a partir dos 80 anos os casos em homens, tá? Então não é um problema exclusivo da mulher, mas dados brasileiros do SUS demonstram que boa parte das internações de pessoas com acima de 75 anos está ligado a trauma de quebra do fêmur por osteoporose. Bom, falando em osteoporose, vamos entrar nessa parte antes da gente começar mesmo o estudo da anatomia. É legal ver curiosidades, né? Então vamos lá, você pode estar se perguntando, poxa, o que é realmente osteoporose, né? É a formação de poros nos ossos. Então os ossos com poros demasiados. Todo osso, o fêmur tem poros, mas não tanto, né? Fica poroso e quebradiço. Então a mulher aqui é um estudo de 2000, no Journal Biomedical Engineer de 2000. Esse foi retirado do curso do MIT que eu fiz. É um estudo pioneiro, por isso mesmo que tenha 16 anos ou 20 anos quase. Esse estudo vale a pena ainda analisar, ser analisado por nós. 17% denso, ó. Uma perda, né, de densidade. Com 86 anos, uma senhora, uma velha mulher, tem 7% só de densidade. Então, há uma queda na densidade óssea. Porque o osso ele é constituído por fosfato, cálcio, que dão a dureza do osso, e colágeno. Ao passar dos anos, principalmente as senhoras de idade, as mulheres de idade, elas têm uma dificuldade, por mudanças hormonais na mulher, de captar esse cálcio, talvez por falta de estímulo. Por isso que exercícios físicos com carga são muito importantes, que eles aumentam a densidade óssea. Isso vale a todos vocês, homens e mulheres que estão me assistindo. Exercícios físicos com carga, com peso, aumentam a densidade óssea. Isso já é provado cientificamente. Porque o osso, turma, ele é piezoelétrico. Piezoelétrico. Ou seja, é como se fosse um cristal. Quando você aperta o osso, ele libera energia elétrica. Vocês sabiam disso? E aí, essa energia elétrica vai atrair o cálcio. O fosfato também. E os grupos fosfatos, que é bem complexo a matriz óssea, né? Depois a gente vai ver uma aula só disso. E é isso, o osso ele precisa de carga, ter impacto, andar, fazer força contra a gravidade. Por exemplo, astronautas que ficam meses no espaço têm maior probabilidade de ter osteoporose ao longo do tempo, principalmente as astronautas mulheres.
por já ter uma dificuldade hormonal para captação de osso. Isso pode ser genético, nem todas as mulheres têm, nem todos os homens têm, tá? Beleza, turma? Então, ó, osteoporose seria a porificação, aumento dos poros e menor densidade óssea, causando por isso fraturas. Então vai aumentar a fragilidade e aumentam a porcentagem, a probabilidade de ocorrência de fraturas. Eu, infelizmente, tive 2 casos muito graves na família. Minha avó materna, mãe da minha mãe, minha avó Elvira Eberhardt, ela teve tão grave a osteoporose que ela teve uma fratura na vértebra torácica e faleceu por causa disso. Depois de ser tratada, ficou vários dias no hospital. E minha outra avó, a avó paterna, mãe do meu pai, Edith Bischoff, minha avó, ela teve também uma osteoporose muito séria, quebrou o fêmur, isso foi em 88, eu era bem pequeno, tinha 11 anos, foi muito traumático para a família, né? Porque os nossos entes queridos, né, a gente não quer ver eles doentes. E depois, a partir dessa quebra de osso, minha avó, que já tinha câncer de mama, houve um desenvolvimento de metástase e o câncer se alojou também na parte óssea, perto da região onde tinha sido a fratura. Então, além da quebra da fratura, isso pode também causar problemas imunológicos ou até choques ou traumas podem desencadear certos cânceres ósseos, por exemplo. Tá bom? É claro que eu estou falando isso no genérico, é muito específico, o assunto só um médico para saber falar exatamente sobre isso. Um ortopedista ou um cancerologista, né? Beleza, bom, aqui é a área que eu gosto, né? Meu pai trabalhou nessa área, eu gosto muito, que é a parte de densitometria óssea, equipamento de densitometria ósseo. Bom, densitometria é a medida da densidade, anote aí no seu caderno, é importante, óssea. Quem já está fazendo faculdade, né, talvez já tenha visto. Bom, esse aqui é o equipamento, densitômetro ósseo, densitometria óssea. Ele basicamente é quase um raio-x, né, um laser especial, com uma radiação especial, que faz a medida óssea como se fosse um raio-x digital e detecta pela imagem, as densidades são calculadas pela passagem dessa radiação, pela deflexão dessa radiação. Os softwares desse equipamento conseguem detectar a quantidade de densidade e fazer comparações da densidade e a possibilidade de ter fraturas ou mesmo um tratamento à base de cálcio, por exemplo, de fósforo, etc. Exercícios físicos, e aí levando em consideração que a osteoporose aumenta as trabéculas e diminui a densidade do osso. Então, normalmente as mulheres, a partir dos 30 anos, já devem fazer os testes de osteoporose. Principalmente as mulheres que têm casos na família, tá bom? Os homens também, a partir dos 30 anos, também devem fazer, porque existem homens também que têm osteoporose genética, tá? Um fundo genético, e também, possivelmente, pessoas que não têm uma ingestão adequada de cálcio, iogurtes, queijo, leite, derivados do leite, para quem não toma leite, né? Todos esses, coalhada, os laticínios em geral são ótimos meios de obtenção de cálcio, tomate, né? E assim por diante. Bom, então as belíssimas imagens da densitometria óssea. Aqui é uma densitometria que está analisando as vértebras, se não me falha, torácicas. Aqui o corpo todo, uma análise da densitometria. Então é como se fosse um raio-x corporal e aqui só dos ossos, né? E aí as comparações entre uma foto e outra. E também análise de densidade com softwares específicos, tá? Aqui é um equipamento da General Electric. Meu pai trabalhou também na Lunar. São equipamentos top no mundo, né? São muito legais. Eu não estou fazendo propaganda não, mas é muito bacana. E o nome Lunar vem também do... Quando o homem foi à Lua,
Ele usou esse tipo de material, de equipamento, para fazer a densidade mineral da Lua. O ser humano realmente foi a Lua, viu? Essa é uma tecnologia também daí da Lua, do homem. Bom, voltando agora à anatomia, né, queridos? Aqui, mais uma vez, vendo o fêmur e as suas partes. Então, cápsula articular, aqui na cabeça do fêmur, né? Articulação do fêmur. Camada celular do periósteo, que envolve o osso. Camada fibrosa do periósteo. Substância compacta. No periósteo contém uma camada externa fibrosa e uma interna. As fibras colágenas do periósteo são contínuas com as do osso, das cápsulas articulares adjacentes dos tendões. Então aqui, ó, camada fibrosa, lamelas circulares, aqui os vasos, né, artéria e veia, fibras perfurantes, osteócito e a lacuna. E aqui mais um detalhe aqui mostrando o joelho, né, a articulação do joelho, e uma área específica entre a fíbula e a tíbia. Área de inserção do tendão do osso, tendão, periósteo, cavidade medular, endósteo, substância esponjosa da epífise e cartilagem epifisial. Então, tendão, osso, a união entre tendão e osso. Os tendões ajudam na fixação dos ossos com os músculos, né, para ter movimento do corpo, ok? Bom, e aqui mostra o endósteo, depois vocês dão uma lida, ó, aqui, ó, matriz óssea, osteoclasto, endósteo, célula óssea progenitora, que dá origem às outras células do osteoclasto, osteócido, osteoide e osteoblastos. Bom, aqui a parte histológica, depois vocês dão uma lida, para o vídeo dá uma olhada. Aqui você tem a matriz óssea, o osteoblasto, o osteoide, tecido conectivo embrionário e células mesenquiais. Então, a célula mesenquial agregam-se aos osteoblastos e iniciam o processo de ossificação. O osso se expande uma série de espículas que se espalham em tecidos adjacentes. Isso é muito legal. Passo 2, aqui é a formação óssea, ossificação intramembranosa. Conforme as espículas interconectam, aprisionam vasos sanguíneos dentro do osso. Osteócitos em lacunas, vasos sanguíneos, camada de osteoblasto. Com o tempo, o osso assume a estrutura de substância esponjosa, tá vendo? Áreas de substância esponjosa podem ser removidas posteriormente, criando cavidades medulares por meio de remodelamento. A substância esponjosa formada deste modo pode ser convertida em substância compacta. Fantástico. Aqui o desenvolvimento de ossificação intramembranosa endocondral. Vocês sabem que inicialmente cartilagem dá origem ao osso, dá espaço depois, né? E é substituída a cartilagem por crânio do embrião. Então a ossificação intermembranosa produz os casos do teto do crânio, né? E aqui o osso parietal, o osso frontal, ainda com cartilagem em volta. Osso temporal, a mandíbula. Esses fetos humanos têm entre 10 e 16 semanas de desenvolvimento. Foram corados de modo especial com vermelho azarina e diafanizados para evidenciar o esqueleto. Na 10ª semana, o crânio do feto apresenta claramente tanto esses ossos membranosos quanto cartilaginosos. Mas as linhas de separação indicam limites entre os futuros ossos do crânio ainda precisam ser estabelecidos. Em 16 semanas de desenvolvimento, o crânio do feto apresenta as margens irregulares dos futuros ossos do crânio. A maior parte do esqueleto apendicular se forma pela ossificação endocondral. Então vai se ossificando aqui a parte onde tinha cartilagem, estão vendo? Isso é espetacular, né? Vai se aderindo. Olha só, os ossos ainda não estão prontos, ó. Nem do pé, né? Olha só. Ainda formação óssea. Fantástico, incrível. Bom, então aqui, ó, passo 1, 2, 3, 4. Então, cartilagem hialina, aí formação da epífise, dos vasos sanguíneos, diáfase, formação óssea.
Aí, ó, cavidade medular vai se formando, os vasos sanguíneos já ramificados na área interna, centro de ossificação interno, lâmina óssea superficial e substância esponjosa. E o remodelamento ocorre conforme o crescimento continua. Aí cavidade medular, né? E aqui mostrando aqui a diversificação, a ramificação das artérias. E a metáfora está pedindo para a gente ver a 5,9. Vamos ver aqui. 5,9, que é a formação completa. Ó. Deposição óssea, superfície do osso, produz cristas paralelas aos vasos sanguíneos. A crista aumenta e cria uma depressão. A crista se encontram e afundem, aprisionando o vaso no interior. Olha lá, eles se dobram. Fantástico. A deposição óssea continua na superfície. Olha lá que legal. E aí vai enrolar esse outro vaso aqui. E aí formando então as lamelas circunferenciais. Então aqui no passo 5, tem as lamelas circunferenciais adicionais, são depositadas conforme o osso acumula ao crescer o diâmetro. E vai aumentando, ó. Concentração óssea, ó. O vaso lá, ó, no centro, canal central e periósteo. Então, recém-nascido, ó o osso, como é que é? Criança, áreas de crescimento, o adulto, opa, pulou, perdão. E aqui o adulto jovem e o adulto, a partir dos 28 anos mais ou menos, 21, né? Tá? O adulto já com o osso formado. Então, crescimento ósseo aposicional. Fantástico. Aqui cartilagens e linhas epifisiárias. Cartilagem epifisial é o local de crescimento e comprimento dos ossos longos, que ocorrem até a maturidade. As linhas epifisiais marcam a localização primária das cartilagens, né? Olha só que legal. Aqui, ó, as marcações, tá vendo? Depois que o crescimento ósseo terminou. O raio-x da mão de uma criança, as setas indicam locais das cartilagens epifisiárias, ó. Então as setas, estão vendo? Olha que legal. Bacana, né? E o raio-x da mão de um adulto, né? As setas indicam as localizações das linhas epifisiárias, ó. E aí a modificação, tá vendo? Que cresceu, ó. O osso cresce nessa direção, há um alargamento, né? Maturação óssea. Fantástico, ó. O osso totalmente modificado. Olha o tamanho dos ossos. Eles vão se fechando, né? Vão crescendo. Legal demais, né? Bom, aqui também o passo 5 daquela parte, que é então a finalização, com os vasos vão se disseminando por todo o osso, metáfase, periósteo, substância compacta do osso, e o centro de ossificação secundária. E o 6, logo as epífises são preenchidas, essa parte aqui, com material ósseo, e esta cartilagem será reduzida a uma fina camada superficial. Então a cartilagem fica em volta aqui, tá? Dessa maneira cresce então o osso humano. Matriz cartilagínea epifisial, células cartilaginosas em divisão e a zona de hipertrofia, zona de proliferação. Cavidade medular, osteoblastos, osteoide, tá? Microscopia de luz, 250, aumento 250. Bom, essa parte é bem legal, né? Suprimento de sangue para um osso maduro, então tá tudo aí, né? Olha lá o suprimento enorme, as imagens falam mais do que eu aqui narrando. E aí mais uma coisa, reparação de fraturas, tá? É uma coisa legal. Quem já quebrou osso ou quem nunca quebrou, dá uma olhada. Imediatamente após a fratura, ocorre um intenso sangramento, tá? Dentro de algumas horas, um grande coágulo é formado, um hematoma de fratura se forma. Gente, eu quebrei a clavícula, é horrível quebrar. Dedo também da mão, horrível. O osso morto e fragmentos ósseos. Aí no passo 2, olha o que acontece, presta atenção.
O calo interno de substâncias esponjosas, o calo externo de cartilagem, o calo externo de substâncias esponjosas e o periósteo. Ele vai envolvendo. Então, um calo ósseo interno forma-se com uma rede trabeculada de substâncias esponjosas unindo as margens internas da fratura, um calo externo cartilaginoso, e o osso estabiliza as margens externas. Aí vai lacrar esse vazamento, vamos dizer assim, e aí depois vai começando a ossificar. Ele vai ossificar e vai formar um calo. E aí a cartilagem do calo externo e as trabéculas de substância esponjosa agora unem-se às margens da fratura, tá vendo? Estão unindo aqui, ó, os vasos estão se refazendo, neogênese, angiogênese. Fragmentos de osso morto e de osso das áreas mais próximas foram removidos, tá? Eles foram digeridos, literalmente. Aí uma saliência marca inicialmente a localização da fratura, chamado calo externo. Com o tempo essa região será remodelada, restando pouca evidência da fratura. E aí aqui os efeitos da osteoporose, da substância normal, e aqui com osteoporose. Percebam que aumenta a porosidade aqui, a mais material coeso, tá certo? Então, substância esponjosa do indivíduo com osteoporose, tá? Ela fica porosa até a própria substância, estão vendo? Olha os poros aqui, ó, cheio de poros, tá vendo? Tá? É isso. Bom, e aqui a morfologia dos ossos: osso longo, fêmur, lâmina externa, osso plano, né, do crânio, osso parietal do crânio, aqui do húmero, do braço. A vértebra é um osso irregular. Ossos pneumáticos no osso etimoide, no nariz, né, perto do nariz, atrás do nariz, a parte posterior do nariz. Células etimoidais. Aqui são os sinos, formação da parte pneumática, que tem ar. Osso sesamoide, tá? Patela, forma parece um broche, tá? Parece uma pedra. Ossos curtos, os ossos carpais, tá? Piramidal, etc. Bem legal essa parte. E aqui exemplos de acidentes ósseos característicos de superfície. Então, fêmur, tem lá o tubérculo, né? O côndilo. Então, acidentes ósseos conferem referências anatômicas características e distintas para orientação e identificação de ossos e estruturas associadas. Ramo do pubis, então crânio vista anterior. Fissura orbital, ramo da mandíbula, canal óptico, seios paranasais, processo temporal do osso zigomático, puxa, como eu gosto de falar disso, forame infraorbital, uma das coisas mais legais que tem, linha arqueada, fossa ilíaca, crista ilíaca, espinha ilíaca anterosuperior, ramo do pubis, forame obturado e muito mais partes. Cabeça do húmero, tubérculo do adutor no fêmur maior, tuberosidade deltoide, fossa coronoide, puta, é muito legal, puxa vida, tróclea, é divertido demais falar disso, meato acústico interno, eu adoro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Era um mosaico misturando vários assuntos, mas espero que você tenha gostado. Grande abraço, até as próximas aulas. Tchau, tchau. No mundo incrível da anatomia. Continue com a gente. Dá um curtir lá no final do vídeo, se você gostou. Grande abraço. Se inscreva no canal. Até mais.